Olá! Esse GTV é para conversar com vocês sobre um tema que vocês pediram numa enquete que realizamos tempos atrás e que nos chega muitas vezes como perguntas nos nossos canais. Como usar, se usar, quais são escalas de avaliação do comportamento alimentar? Bom, vamos lá. O que chamamos de escalas, normalmente, são questionários sempre de autopreenchimento. Quando você entrevista uma pessoa, isso não chama questionário nem escala, chama exatamente entrevista, ok? De maneira geral, embora os nomes se misturem aí muitas vezes, até nas publicações. No caso das escalas, esse nome é mais tradicionalmente utilizado quando ela tem pontuações ou scores, como falamos, normalmente numa escala que nós chamamos de escala Likert, porque foi o nome do estatístico que propôs isso. Vocês provavelmente já viram e já até responderam alguma coisa assim, cujas opções de resposta são sempre, muito frequentemente, frequentemente, raramente, nunca, né? Ou concordo totalmente, concordo parcialmente, não concordo nem discordo e assim por diante. E aí, então, existe uma maneira de tabular essas respostas, né? Se atribuem pontos de 0 a 5, de 1 a 5, para essas respostas, o que dá para a escala uma pontuação ou um score final. Isso permite que essas escalas sejam trabalhadas de maneira estatística, tornando um dado que é de alguma forma um pouco qualitativo, num dado quantitativo que muitas publicações pedem na hora de se trabalhar estatísticas, né? Então essas pontuações finais, quando você aplica uma escala num grande grupo de pessoas, você pode ver quem pontuou mais, quem pontuou menos, se existe alguma associação com o estado nutricional, com sexo, com renda, com outras variáveis, ok? De qualquer forma, questionários e escalas como um todo, né? Quando utilizá-los? Eles não foram criados para aplicação clínica. Então, para a maior parte de vocês que trabalham, acreditamos, em consultórios, academias e outros ambulatórios em geral, não faz sentido adotar na tua prática uma escala ou questionário para avaliar alguma questão. Eles foram elaborados essencialmente para pesquisa. Eles surgiram para rastreamento, como nós chamamos, ou screening no inglês, de alguns comportamentos na população, porque é muito difícil você entrevistar ou fazer, né, realmente uma consulta, né, com objetivos diagnósticos num grande grupo de pessoas. Então se propõe questionários que precisam ser validados antes, e isso é um processo longo, complexo, com questões estatísticas envolvidas, para ter certeza que ele mede aquilo que ele se propõe medir, ou que ele avalia aquilo que ele se propõe avaliar. Então, por exemplo, existem questionários que avaliam sintomas de depressão, sintomas de ansiedade. Então, quando eu tenho aquelas estatísticas, né, de que tantos por cento da população apresenta sintomas, traços, isso foi avaliado muitas vezes por questionários, porque é impossível novamente entrevistar tantas pessoas. Questionários e escalas não fazem diagnóstico, essa é uma questão importante. Às vezes até vejo em algumas publicações, mais raramente, mas às vezes alguns trabalhos de conclusão de curso, alguma coisa do tipo X% da população estudada apresentava transtorno alimentar. É impossível chegar a essa conclusão com questionário ou com uma escala. Nós falamos que eles podem apresentar sinais de risco, comportamentos de risco, quando usamos essas escalas. Há uma grande exceção que acho pode ser de ajuda na prática clínica, que é uma escala que foi desenvolvida para avaliação da compulsão alimentar. No inglês ela se chama BES, Binge Eating Scale. No português é a ECAP, a escala da compulsão alimentar. Ela foi desenvolvida internacionalmente, validada no Brasil,
E como muitas vezes nós temos dificuldade de, em alguns casos, ter clareza, né, se temos ali um paciente que realmente tem compulsão alimentar ou só tem exageros e é uma questão mais de impulsividade ou até de permissividade, pedir para o paciente responder essa escala e depois discutir com ele pode elucidar alguns pontos, não vai fazer diagnóstico também, tá? Sugerimos então que vocês, né, sigam a gente lá no Telegram. Vou colocar os artigos e as referências dessa escala, ok? Que pode então ser útil na clínica. No mais, elas são essencialmente então instrumentos de pesquisa. E o que eu tenho para avaliar? Comportamento alimentar. Aí, gente, muito cuidado, tá? E é como falamos desde sempre. Que comportamento? Do que você está falando, né? Às vezes também a gente recebe alguns pedidos do tipo, nossa, eu adoro essa área, eu queria fazer meu TCC ou fazer um estudo sobre comportamento alimentar. Você tem alguma dica para mim? Epa, qual comportamento? Do que você está falando, né? Nós temos muitas possibilidades de comportamentos para avaliar. O comportamento o quê? De comprar, de preparar, de selecionar, o comportamento transtornado, os pensamentos, os sentimentos, as crenças. De que comportamento nós estamos falando? A gente tem aqui, né, um sem número de possibilidades e por isso nós marcamos o tempo inteiro o quanto é importante entender as bases epistemológicas, né, do comportamento, do estudo do comportamento, né, e o que isso quer dizer, ok? Para aqueles envolvidos aí talvez com TCC, alguma coisa, a gente tem um curso EAD, Nutrição Comportamental para Iniciantes, onde falamos disso também. Se você resolveu que comportamento você quer avaliar, né, você pode fazer uma busca por escalas. Então, temos alguns instrumentos que da nossa expertise, inclusive de pesquisa, que avaliam comportamentos de risco para transtorno alimentar, ou que avaliam isso que a gente chama de comer transtornado, que é quando as pessoas apresentam, então, alguns comportamentos, né, alterados com relação à alimentação, mas isso não chega a ser exatamente um transtorno alimentar. Porque os sintomas típicos de um transtorno alimentar são a restrição, a compulsão e a compensação. Esses são os mais importantes de serem avaliados, então, para sintomas de transtorno alimentar. Tá? Quando eu vou falar de pessoas, então, muito noiadas com a comida, muito neuróticas com relação a isso, e alguns instrumentos fazem esse tipo de pergunta, eu estou avaliando essencialmente o comer transtornado. E aí, isso não tem uma correlação direta exatamente com o transtorno alimentar, embora alguns trabalhos falem que, especialmente adolescentes que têm um comportamento de comer transtornado, podem acabar desenvolvendo um quadro completo de transtorno alimentar. Então vejam que é uma área ampla. Nós temos um novo livro de transtornos alimentares que foi publicado no ano passado pela editora Manoli, Transtornos Alimentares e Nutrição. Vocês encontram no site da editora, está bem atualizado sobre isso, e tem um capítulo grande, bem atualizado, sobre as escalas que avaliam o comportamento de risco para transtorno alimentar, as que a gente tem validadas para o Brasil e uma série de outras que não, bem como alguns instrumentos que avaliam pontos diferentes do comportamento alimentar, onde a gente procurou destacar aquelas que também estão validadas ou adaptadas aqui para o Brasil. Esperamos então que esse conteúdo te ajude, aqueles que estão interessados no tema, e qualquer dúvida vocês escrevem para a gente aqui, vamos procurar esclarecer todos. Até uma próxima!